Você já teve aquela experiência de conversar com alguém de uma forma tão aberta que você não precisou ficar filtrando as informações que você falava? Bom, nesse último final de semana eu tive uma experiência assim com um amigo meu, né, que já é de longa data. Então eu tenho uma certa liberdade para falar coisas que talvez eu não falaria para um parente ou alguém tão próximo quanto, mas talvez que não iria me entender ou não iria me dar essa liberdade de poder ser sincero o suficiente, né? Esse tipo de experiência, eu acho que os terapeutas eles chamam de conversa terapêutica, né? Você pode fazer isso de forma escrita, como uma forma de um diário, de repente. Inclusive o diário foi uma outra dica que eu dei em um outro vídeo daqui do canal. Mas você pode fazer isso falando também. Se você não quiser escrever, você pode falar com alguma pessoa ou falar consigo mesmo. Não, isso não é loucura. É só uma forma de você conseguir expressar a si mesmo, você manifestar, vocalizar sentimentos e pensamentos que estão aqui na sua cachola e de repente estão sugando a energia de você e você nem sabe, né? Então, enfim, voltando para a experiência que eu tive. Eu conversei com esse meu amigo, né, de uma forma aberta. Ele já é uma pessoa que tem uma predisposição a ser um terapeuta, porque além dele ter um conhecimento de várias técnicas, né, de várias terapias diferentes, né, holísticas, digamos assim, ele tem uma sensibilidade, né, ele tem uma natureza de ouvinte, né, de realmente ouvir e de ser sensível ao que você está dizendo. Então, foi bem prazeroso, né, o poder, digamos assim, manifestar, expressar sentimentos e pensamentos que eu estava tendo, né, que de repente não se conectavam, mas à medida que eu ia conversando com ele, as coisas foram fazendo sentido, tanto para ele, né, quanto para mim mesmo. Talvez mesmo que ele não tivesse dito nada, o fato dele estar ouvindo e eu falando já é um sinal, já é um ponto de partida para você tratar de repente alguma coisa, algum sentimento ruim, algum problema emocional ou mesmo intelectual que você tenha. E foi fazendo sentido, né? A gente foi meio que ligando os pontos para entender o porquê que aquelas coisas aconteciam, né? E olha só que coisa engraçada, além de ter todo esse tempo, né, de conversa com ele, onde eu fui me entendendo, eu fui desatando alguns nós que tinha na minha vida, digamos assim, que estava de repente me atrasando, me segurando, ou mesmo problemas que eu não via ligação entre eles, mas que fazem total sentido agora. Então, depois que teve essa conversa, quando eu cheguei em casa, parece que as coisas começaram a se desenrolar, entendeu? A partir de um movimento meu, eu chegando a conversar com essa pessoa, eu comecei a entender várias coisas dentro de mim que se externalizaram como eventos práticos e materiais. Por exemplo, vou falar um exemplo específico que eu conversei com ele ontem. Todo mundo tem seus problemas, né, com os pais ou com família, né? Eu tinha os meus problemas, eu tenho os meus problemas, né, com a minha mãe, por exemplo. Eu tô morando aqui na casa dela por enquanto, apesar de ter uma certa privacidade, mas eu ainda estou morando aqui com ela e me sinto um pouco mal, né? A partir desse sentimento, né, pô, não tô legal, não tô bem aqui onde eu estou e não sei por que estava acontecendo vários outros eventos na minha vida, né? Por exemplo, questão de dinheiro, né? Todo esse ano de 2025 começou muito pesado para mim em questão de despesa, porque eu tive despesa com manutenção da casa, eu tive despesa com manutenção do meu carro, e parece que toda hora aparecia alguma situação externa que me fazia gastar mais dinheiro, apesar de eu ter vindo para casa da minha mãe pensando em economizar. Pô, não vou pagar aluguel, né? Vou pagar só as contas da casa, já diminui um pouco o meu custo, né? Só que não foi o que aconteceu até então, porque desde que eu cheguei, uma série de eventos fizeram com que eu gastasse mais dinheiro do que se eu tivesse pagando um aluguel. Nessa conversa com meu amigo, né, ficou muito claro que a minha relação com minha mãe estava afetando, aliás, estava se materializando nesses problemas. Porque a partir do momento que eu comecei a externalizar isso e falar, pô, não estou feliz, não estou satisfeito,
com essa situação, com essa fase da minha vida, eu comecei a perceber que tudo estava ligado, tudo tinha a ver com esse problema principal. E na conversa, né, na conversa com ele ali, isso daí se tornou tão claro que eu disse para ele, olha, quando eu chegar em casa, eu vou ter uma conversa com minha mãe, eu vou deixar algumas coisas bem claras para ela, para que eu consiga seguir em frente. E olha só que engraçado, olha o que aconteceu. Quando eu cheguei na minha casa, ela veio me dar uma notícia que tem a ver com os problemas, né, que a família está passando. Ou seja, houve um certo avanço, né, nessa questão, e eu fiquei assim, cara, eu não falei nada para ela, ela não sabia que eu tive essa conversa, ela não sabia que, enfim, essas energias, vamos dizer assim, estavam em movimento, mas isso se externalizou de uma maneira tão clara que eu fiquei surpreso. Olha só que interessante. Então quer dizer que quando a gente começa a remexer essas coisas internas, né, que às vezes você está ignorando por anos, tem um problema familiar, um problema assim seu, né, que você está guardando, preso há muito tempo, aí você externaliza e aquilo começa a se resolver. Olha só como é que funciona a conversa terapêutica, né? Olha só como colocar para fora essas emoções, colocar para fora esses conteúdos que talvez você não dê nem muita atenção ou queira colocar debaixo do tapete, ele faz diferença na sua vida. Você não percebe, mas faz muita diferença na sua vida. Então, o que eu te falo, o que eu te sugiro hoje é que você realmente trabalhe esses bloqueios emocionais, talvez até que você não veja isso como um bloqueio emocional, mas você sabe que está errado na sua vida. Você tem condição de olhar para a sua vida, olhar para o seu emocional e saber, isso aqui eu deveria ter resolvido, isso daqui não tá legal, isso daqui não tá bom, sabe? Aquelas situações que você vai postergando, vai empurrando com a barriga e nunca resolve, mas aquilo tá te prendendo. Pode ter certeza disso. Quando você colocar para fora, de alguma maneira, seja através de uma terapia, seja através de um profissional, um psicólogo, tudo isso vai fazer sentido. Você só precisa realmente se dar a chance de explorar, de colocar para fora, enfrentar os desafios, né? Esses problemas que você tem deixado para lá, deixado de lado há muito tempo, né? Então, faça isso hoje no seu caderno, procure uma pessoa próxima, uma pessoa que você tem intimidade para falar, né? E coloque para fora hoje mesmo, porque isso vai fazer diferença na sua vida, eu te prometo. E depois vem aqui nos comentários e coloca aqui qual foi a sua experiência. Como sempre eu peço para os pessoal colocar seus comentários, suas experiências, porque esse é um canal com um experimento social, né? Eu quero que a gente faça uma grande comunidade aqui, onde a gente possa se expressar sem ter nenhum receio, né? Sem ter nenhum julgamento. Então coloca aqui, por favor, o que você achou, o que você sente, qual é o seu problema, se é um problema com a família, se é um problema financeiro. Tudo está interligado, você só não sabe por onde começar. Mas comece falando, comece escrevendo, comece colocando para fora, porque isso vai acontecer um grande milagre na sua vida. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.